Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E hoje, neste Soundbite, dia de entrega do Orçamento de Estado, nós vamos a um som do dia de ontem, neste caso desta quarta-feira, dia em que Pedro Nuno Santos foi entrevistado na TV e CNN. Nós contestamos a privatização da maioria do capital da TAP. Eu não acredito que a privatização da TAP esteja no orçamento. Se estiver no orçamento é porque o Governo não quer viabilizar o orçamento. Toda a gente sabe qual é a posição do PS e do atual Secretário-Geral no que diz respeito à TAP. E digo até mais, se eu for considerando aquilo que os outros partidos, e se tomar como boa a palavra de outros partidos, como é o caso do Chega, não há privatização da maioria do capital a passar no Parlamento. Viva Ana Sá Lopes e viva Helena Pereira. Olá, viva. Helena, começo por ti. O que é que achaste da entrevista de ontem? Achei um desastre. Não percebo porque é que o Pedro Nuno Santos foi dar aquela entrevista. E se era para sacudir a pressão, achei que não conseguiu, não teve esse efeito e, portanto, não tendo esse efeito, achei que, sinceramente, não percebi. O PS tem um problema que é não consegue reagir à argumentação do governo porque tem menos interlocutores. Porque tu, no PS, tens o Pedro Nuno Santos e 2 ou 3 dirigentes que pensam exatamente o mesmo que ele e que se multiplicam em todos o sítio, que é a Alexandra Leitão e a Marina Gonçalves. E, portanto, como eu já ontem dizia, acho que quanto mais tempo isto demora, mais prejudica o PS. E, portanto, ontem estava na expectativa para perceber qual era o novo argumento que Pedro Nuno Santos teria. Neste caso é a TAP, não é? Neste caso é a TAP, mas hoje conhecemos o documento e não está lá. Ontem, por acaso, eu também tinha feito uma entrevista ao Ministro das Infraestruturas, ao Miguel Pinteluz, e nós tínhamos, eu e a Susana Martins, tínhamos perguntado na entrevista se a TAP iria estar no orçamento. E o Ministro tinha dito que não iria estar, e fez aquelas declarações a dizer que se não for bem vendida, que até admite que a TAP fique mais tempo na gestão pública e porque não querem vender à pressa. E o facto de Pedro Nuno Santos ter introduzido a questão da TAP realmente parece a procura de mais um pretexto para criar uma divisão ou para não se aproximar PSD, AD, Governo AD e PS. E, portanto, eu confesso que acho tão difícil o PS manter esta posição. Agora é para lá do Congresso do PSD, que é 19-20, e hoje ouvi Marina Gonçalves dizer que pode ser até dia 30-31, que é quando é a votação na generalidade do Parlamento, do Orçamento. Parece-me tão insustentável que isto dure até lá. Ana. Estou muito contente porque vou de férias para a semana. Safaste. Uma altura boa. Ótima. E para não ter que estar a ver todos os dias quais são as diferenças e se o PS vai votar a favor ou vai votar contra. Perdão, a favor nunca estaria em causa. Erro. Abstenção ou voto contra, porque vamos, pelos vistos, aturar isto até o dia 30 de outubro e vai ser um cansaço. Ontem, Pedro Nuno Santos, concordo com a Helena, acho que aquela entrevista ter sido dada ou não dada é um bocadinho igual ao litro. Ter sido dada foi pior. O facto de ter existido foi pior. Talvez, acho que ele, de facto, ele aponta para o voto contra quando fala de que o Chega não pode ficar, o partido alternativo, ou melhor, que o partido alternativo, que é o PS, não pode viabilizar o governo e que o Chega não pode ficar na oposição e que isso é um problema, um risco para a democracia, para o sistema democrático, deixar o Chega à solta na oposição. E então, a questão da TAP, quer dizer, quando Pedro Nuno Santos foi mandatado para fazer negociações, também devia ter logo posto a questão da TAP. Porque é que a questão da TAP não entrou no pacote como absolutamente linha vermelha, já que ele é a favor da maioria do capital no Estado? Eu acho que há um problema de base nesta questão do PS e não tem volta a dar. Portanto, agora não arrisco a fazer qualquer aposta sobre o que é que vai acontecer. Pode acontecer tudo, porque penso que as coisas nem na cabeça de Pedro Nuno Santos estarão arrumadas. Mas há um erro de base. É que Pedro Nuno Santos apresentou-se aos eleitores socialistas que escolheram entre ele próprio e José Luís Carneiro. Houve um assunto que foi tocado na campanha eleitoral, que foi a viabilização do orçamento do PSD em caso de derrota eleitoral.
José Luís Carneiro disse que viabilizaria um orçamento do PSD. Pedro Nuno Santos disse que nunca viabilizaria um orçamento do PSD. Se Pedro Nuno Santos foi eleito por muitos dos militantes que estão neste momento a defender a viabilização. A Francisca Assis, Sérgio Sousa Pinto, Marcos Prestrelo, que depois acabou por entrar até para o Secretariado Nacional. Se Pedro Nuno Santos tivesse mantido a mesma posição desde que foi eleito, nós sabíamos com o que contávamos. Agora, houve aqui uma coisa errática. Ele esteve sempre na mesma posição, mas não teve. Teve uma entrevista à RTP a dizer que estava aberto ao diálogo, depois o secretariado mandatou-o para iniciar negociações, depois foi o início das negociações, depois eram as linhas vermelhas, e quando o governo de facto se aproxima bastante ele tem razão quando diz que teria que ser tudo para um partido alternativo aceitar um orçamento do outro. É verdade que teria que ser tudo, mas o que me faz confusão é que daqui a bocado os portugueses já não estão a perceber nada do que é que o PS pensa. E se a resposta está preparada para o dia 30 de outubro, pior. E, portanto, é por isso que estou muito contente de ir de férias. Para a esquerda... Ficamos aos carros, Ruben. Exatamente, ficam vocês a segurar este barco, porque este barco, eu acho que isto não está a ser bem para o PS, porque o PS tomava uma posição, fosse ela qual fosse, e toda a gente... E seguia até ao fim. É engraçado, parece que o PS está a seguir a estratégia do Chega, que também não sabe muito bem o que é que há de fazer. Portanto, à esquerda e à direita do PSD, o que vemos é uma indefinição muito grande sobre o que fazer. Exatamente. E quem ganha é obviamente o governo AD. Não, cada dia de hesitação do PS ganha o governo AD. Isso aí não haja qualquer dúvida. Eu acho que para mim, eu não levo a sério o André Ventura, mas levo a sério uma coisa. É que ele não vai querer eleições. É que ele, obviamente que o PS seria muito prejudicado com eleições, mas o Chega perderia mesmo para a AD diretamente, aquilo ia ser uma razia. Portanto, nesse sentido, o sentido de voto do PS é determinante para alguma coisa? Ou seja, é preciso Pedro Nuno Santos pensar assim tanto, será que vale a pena abster-se, tendo em conta que haverá O problema foi ter deixado a situação chegar aqui, na minha opinião, porque se ele tivesse mantido a sua coerência, que de facto a sua convicção, a convicção dele mais profunda é votar contra o orçamento, e é sempre a sua convicção. Se ele tivesse sido pela sua convicção e não tivesse enrolado neste processo de diálogo e de negociação, provavelmente foi a pressão dos autarcas, a pressão dos outros deputados, a pressão de outros dirigentes. Mas eu ainda hoje não estou a perceber. Há quem diga no PS, está bem, mas não depois fazia-se diferente, nunca se sabe qual é a melhor maneira de chegar a um lugar. A política é muito complicada, nomeadamente ter aquele cargo de líder da oposição, já falámos aqui, é o pior emprego que há, embora muita gente queira ir para lá. É verdade. Eu vou repetir, ontem repeti o pensamento do Fernando Medina, não é? Hoje é o do Sérgio Sousa Pinto, quando disse no grupo parlamentar que isto não é... O problema aqui não é convicções. Não, o problema é convicções. Eu por acaso, eu digo-te uma coisa, esta história de estar a subvalorizar as convicções... Ele tinha dito logo desde o início que votava não. Não, eu fazia isto. Portanto, não é convicções. Portanto, se não é convicções, é o que é melhor, qual é o interesse que nesta altura se impõe. Portanto, quer dizer, já nem estamos no plano das convicções e não se... Por isso é que é mais inacreditável este impasse. Helena, já conhecemos o documento a esta hora que estamos a gravar à meia da tarde, e pergunto se há assim alguma novidade ou qual é que é a tua visão sobre este documento para ti? Nós aqui na redação fizemos um exercício a experimentar pôr o Orçamento de Estado num mecanismo de inteligência artificial, e o ChatGPT diz que isto é o Orçamento de Esquerda. Porque as medidas perguntaram se era um orçamento de esquerda ou de direita. Exatamente. Muitas medidas de pensões, de apoios, de subsídios, aquilo dá que é um governo de esquerda, de esquerda não só de PS, que também Bloco de Esquerda e PCP. Que é muito engraçado. Quer dizer que há muita coisa de António Costa ainda. Sim. E há uma promessa que o Ministro das Finanças disse, não direi uma promessa, mas direi uma pré-promessa, de que se houver margem orçamental se vai repetir aquele suplemento extraordinário para os pensionistas para o ano. Ou seja,
Isto é de facto uma medida de esquerda. Está feito, então. Olha, vivemos com um governo de direita com medidas de esquerda, assim parece que define o ChatGPT. Como sempre, o Orçamento do Estado é para ler de forma completa em público.pt, com toda a análise e também com toda a explicação por parte dos jornalistas do Público. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O Público fica no ouvido.